Qual é, gurizada? Ferzinho aqui na situação. Estou com mais uma obra novíssima aqui pra vocês. E já pensou se você fosse demitido e sua esposa rejeitasse você falando que você traiu ela, mas você não fez isso? O que você faria, meus amigos? Eu não sei, mas o Prota dessa vez sabe. E esse é o nosso Prota, o Tonin. Logo depois dele ser rejeitado pela sua esposa, ele vai para a casa dele. E lá tinha uma mulher de cabelos brancos chamando ele de querido e falando que finalmente encontrou ele. E o Prota não quer nem saber de nada e já pergunta como ela conseguiu entrar ali e pergunta quem diabos é ela. E a Gasosa fala que ela é a mulher dele em uma vida passada e fala que dessa vez eles vão continuar de onde eles pararam. Meus amigos, que papinho bom, hein? E o Prota pergunta o que ela vai fazer, mas ele já tenta meter o pé dali. Só que a Rabuda para ele e tasca ali um beijo no moleque. E meio que a alma dele sai no meio do beijo, mano. E por algum motivo ele está lá no modo espectro e ele ganhou as memórias de 9.999 pessoas. Ou seja, o moleque é praticamente um banco de dados ambulante, mano. E depois de um mês, é o velório dele. E meus amigos, que velório é isso que demora um mês, velho? Que isso, aqui na minha cidade o cara morreu hoje, depois de amanhã já é o velório, mano. Que isso? E lá por algum motivo cai uma luz super roxa bem onde o Prota estava morto. E ele revive falando que ele não morreu. Eita caramba, tanta coisa pra falar, ele meteu essa, meu. Uma rapaziada chama ele de zumbi, mas o sogro do Tonin fala que é bom ver ele novamente. Mas o Prota fala que ele precisa dormir um pouco. E o sogro pede pra empregada levar o Prota pra casa descansar. Ele se pergunta se a lendária ressurreição é real. E fala que nunca imaginou que os céus seriam tão generosos. E na casa, o Prota fala que as memórias de tantas pessoas estão na cabeça dele, que até a perspectiva de mundo dele mudou. Ele fala que consegue ver as informações das coisas só com o olhar. Olha, mais um hack aí diferenciado, mano. E chega a empregada entregando a comida e falando que é pro Prota comer rápido para não esfriar. E o Toninho ataca a comida e a Rosinha se pergunta por que a senhora dela teria escolhido o Prota como esposo. E o Toninho dá uma de metaforando e fala que também não sabe o porquê dela ter se casado com ele. E a guria fica em choque porque o Prota praticamente leu a mente dela, mano. E aparece o sogro do Toninho e fala que trouxe o tio. E ele apresenta o Toninho pro tio. E a empregada fala pro Prota comer mais devagar. E o Toninho pensa que não era ela que ficou um mês sem comer. Realmente, né? Um mês sem comer é sacanagem. E o Prota já aproveita e pergunta se ela pode dar a comida na boca dele. Rapaz, esse moleque é ligeiro, mano. E a Rosinha ficou full pistola, mas ela tem que, né, deixar bem tranquilo e fala que sim. E o tio passa a mão no Prota e ele se pergunta como a aura do Prota pode ser tão formidável. E o Tony pergunta se ele já está com algum problema e o tio pede desculpa pra ele e fala que foi um acidente. E o tio vai até o sogro e pergunta se o Tony teve algum problema antes do dia do casamento. E o sogro fala que ele ficou em coma por um mês. E o Toninho percebe que eles estavam conversando e decide ouvir um pouco a conversa deles. E o tio fala que o Prota tem uma energia infinita e alguém colocou muita energia no corpo dele, destruindo a perfeição dele para o poder Rugendan. E o sogro pergunta se tem como resolver isso e se isso vai influenciar no plano deles. Mano, o que será que esses caras estão tramando, velho? Esses caras queriam alguma coisa com o Prota, hein? E o Bigodinho fala que antes o Toninho tinha um potencial para se tornar um grande cultivador, mas agora ele não tem qualificação nem para o refinamento básico do QI, muito menos algo mais avançado. E o Toninho fala que eles forçaram ele se casar com a Gasosa por um motivo oculto. E o sogro fica pé da vida e pergunta se ele não tem vergonha na cara de ficar ali comendo como se nada tivesse acontecido. Ele derruba o Prota da mesa e ele ainda pega o Prota pelo colarinho e chama ele de maldito trapaceiro e pergunta se ele tem ideia do que ele fez e também do que ele vai fazer com ele agora. E o Prota segura a mão dele e fala que desde o começo ele obrigou a Gasosa a tomar a iniciativa para mentir para ele pelo corpo Rugendan. E o sogro fala que se ele sabe sobre o potencial de cultivação dele, então por que ele voltou a ser um inútil? E o Prota fala que não sabe porque ele perdeu o potencial dele, mas ele fala que talvez porque ele não é mais virgem. E o velho fala que isso é bobagem e não existe nenhuma regra dizendo que precisa ser virgem para cultivar. E além disso, eles viram a Gasosa abandonar ele antes da lua de mel. Mal eles sabem, rapaziada, mal eles sabem do que rolou naquela noite. Ele fala que não vai forçar ele a confessar, mas a família Shen não vai tolerar um lixo inútil dentro de casa. E antes dele ser expulso, ele fala que pode ir embora sozinho, sem problemas. E o Prota fala pra Rosinha perguntando onde está a senhora dela. E ela fala o quê? Mas o Prota inicia uma hipnose e fala pra ela chamar a Gasosa ali mesmo. E ela vai, e o Tonin
fala que antes dele ir precisa esclarecer as coisas. E o Prota pergunta se o corpo Reudan é tão importante assim pra ele, mesmo que isso custe a felicidade da filha dele. Ele fala que sim e que no mundo o poder absoluto é tudo e a maioria das pessoas normais só conseguem ficar no domínio do refinamento do QI durante toda a sua vida. Ele tem feito pesquisas por muitos anos e experimentado pílulas medicinais de nutrição, mas ainda não alcançou o básico do cultivo. Ele fala que se você não tiver poder, como espera conseguir proteger tudo aquilo que você tem? Ele fala que se a filha dele não tivesse desistido, ele teria feito ela praticar a arte do cultivo duplo com o Prota na noite de núpcias. E o Prota fala que sente que ele perdeu alguma coisa e não foi qualquer coisa, mano, se é que vocês me entendem, meus amigos. E o velho fala que vai mandar os homens dele levar o Tonin pra África para ele não incomodar. Caramba, mano, do nada. E o Prota fala que ele é o marido da Shen Gasosa. Ele pergunta se ele já pensou em considerar os sentimentos da filha dele antes de mandar ele para a África. E o velho fala que pelo jeito parece que o coma deixou ele meio maluco e delirando. Ele fala que encontrar outro amor não é tão difícil. E o Prota fala que é para esperar um pouco porque ele tem uma última pergunta. Ele pergunta se foi ele que falou que ele estava traindo ela. E o velho fala que a filha dele falou para ele que o Prota viu ele brincando com várias novinhas. E o Prota se pergunta quem será que armou essa pra ele. E o Tonin pensa que ele vai ter que lutar para sair dali. E ele tenta soltar, mas falhou miseravelmente, já que o corpo dele não é tão forte. E chega a Gasosa falando que é pra pararem. E o Toninho fala que já sabia que ela não iria desistir dele. E ela fala pra ele cair fora dali. E o velho fala que é assim que fala. E fala pros guardas se livrarem do Prota. E a Casada fala que mesmo que o Toninho seja um canalha, ele ainda é marido dela. E fala que não vai deixar eles levarem ele. Caramba, rapaziada, a mina aí já tá pondo moral em geral, mano. E olha que ela é filha do dono. E o velho fala pra filha dele se acalmar. E fala que a família Shea não cuida de inúteis. E ele fala que logo eles vão encontrar alguém melhor pra ela. E ela pergunta se ele vai perder tempo procurando outra pessoa para depois tentar persuadir ela e fazer o cultivo duplo. Ela fala que vai ficar com ele. E não vai ser diferente de criar um cachorro. Cara, aí rapaziada, olha a moral que o nosso Prota tá. Nenhuma. Ela fala que às vezes homens são realmente piores do que cachorros. E fala que pelo menos os cachorros não mentem. Lógico, eles não falam. E o velho fala que é a escolha dela. E no quarto da casada, ela fala que ele pediu pra Rosinha chamar ele só para provocar o pai dela. E com isso ele pode ficar lá. Mas ela fala que ele é um canalha esperto. E ele pergunta o que ela está dizendo e fala que ele só queria entender mais os limites do casamento deles. E ela levanta e o Prota já fica em choque perguntando por que ela está se aproximando dele com todo aquele poder espiritual. E a casada fala que para ele não banque o idiota e sabe muito bem que ele sempre foi inteligente. E ela fala que é pra ele contar tudo o que rolou depois da lua de mel e pergunta o que realmente aconteceu. E ela fala que se ele mentir, ela vai cortar o amiguinho dele fora. E ele fala pra ela se acalmar e ele vai contar o que aconteceu. E o Toninho fala que quando ele chegou em casa, tinha uma mulher de cabelo branco que apareceu do nada. Ela disse que ela era mulher dele de outra vida. E depois ela injetou a aura dela dentro do corpo dele, meus amigos. E o mesmo desmaiou e acordou só um mês depois. E ela fala que é difícil de acreditar no negócio dele. E que um canalha como o Prota tivesse uma antiga mulher. Caramba, desmereceu o nosso Prota ao vivo aqui, rapaziada. Vamos deixar, mano? E o Toninho fala que realmente não conhece ela e também não sabe o motivo dela fazer aquilo. E ele pergunta o porquê dela estar chamando ele de canalha e o que ele fez pra merecer isso. Ela fala que há 3 anos atrás, em um hotel, ela viu o Prota com 4 novinhas em um quarto, meus amigos. E o Prota pergunta o do que ela está falando e fala que nunca fez um negócio desse e nem foi em um hotel na sua vida. Ela fala que viu com os próprios olhos dela, então é meio difícil dela acreditar nele. E a Rosinha chega com uma montanha de roupas e fala que todos os trabalhos domésticos ficarão por conta do Prota a partir de agora. Ela fala que se ele não conseguir fazer isso, ele já pode pegar as malas dele e ir para a peida. E o Toninho fala que vai fazer isso e fala que com suas milhares de memórias vão ajudar ele. E ele vai fazendo o trabalho doméstico com a Rosinha, fazendo ele trabalhar mais, né, como uma forma de vingança. Quando o Prota está andando pela casa, ele ouve uma conversa entre a Gasosa e o pai dela sobre a perda de dinheiro dele.
deles. E a casada fala que vai resolver a falta do dinheiro e também vai cuidar daqueles que enganaram a família Shen. E o pai dela pergunta como ela vai fazer aquilo. E o mistério por trás das notas falsas, a polícia está oferecendo uma grande recompensa. E o prota lembra que ele tem memórias de um especialista em falsificação de notas. Ele se pergunta por que ele está perdendo tempo com o trabalho doméstico e ele precisa ganhar dinheiro o mais rápido possível, envolvendo notas falsas, meus amigos. Agora sim, nosso prota vai dar uma farmadinha em off, se é que vocês me entendem. Em um armazém está lá o nosso prota pensando que mesmo ele sendo inútil e sem um corpo de cultivador poderoso, ele sabe como escolher as batalhas dele. E por hora ele vai aproveitar a família Shen para ter onde morar. E ele continua falando que quando ele se tornar um mestre e controlar as 10.000 almas e ser a pessoa mais rica de Longshan, ele vai fazer a família Shen implorar de joelhos. E o prota entra na Dark Web e consegue achar uma máquina de criação de notas falsas à venda. E o prota fala que está na hora de invocar a memória de um maquiador e está na hora dele se disfarçar. E o moleque, ele meteu-lhe um terno e uma máscara. Pelo amor de Deus, que isso de que disfarce bosta. E no local onde está a máquina, ele fala pra um careca lá que ele veio ver as máquinas. E na máquina ele fala que ela está em perfeito estado e ela é realmente original. E o careca fala que eles concordaram com 5 milhões. E pergunta onde está o dinheiro porque ele não está vendo. E o Tony fala que infelizmente ele só tem 100 dólares. E o careca pega ele pro colarinho e pergunta se ele tá querendo enganar ele. E pergunta o que ele veio fazer ali se ele não trouxe a merda do dinheiro. E o prota fala que aquela nota não era qualquer nota, mas sim uma nota que ele mesmo produziu. E o careca pergunta como é possível produzir uma nota daquela qualidade. E o Toninho fala que as notas falsas que o careca fez não podem ser distribuídas pelo mercado por causa de alguns problemas técnicos e também elas não são comparáveis com as notas produzidas por outro grupo com melhor qualidade. E o careca fala que sim e pergunta o que ele está planejando. E o prota fala que elas se parecem reais. Ninguém vai notar a diferença das notas falsas mesmo comparando as verdadeiras do lado. E fala que ele só precisa de 2 horas para mostrar pro careca o que ele está planejando. Eita, rapaziada, já tem planos rolando, tomara que dê certo. E o careca dá 2 horas pro prota fazer o serviço. E depois o prota acorda o cara para inspecionar as notas. E são 50 milhões de notas falsas. E ele pergunta pro prota como ele conseguiu fazer aquelas notas tão rápido e fala que a qualidade delas deve ser ruim, mas quando ele vai ver melhor, as notas são exatamente iguais ao dinheiro real. E pega, rapaziada, finalmente algo que o prota é bom, porque né? E o careca pergunta qual o nome do Toninho. E o Toninho falou que é pra chamar ele apenas de Wei. E corta pra dentro de um grupo de notas falsas. E um cara de óculos fala com um maluco com uma cicatriz que tem um cara querendo roubar o trabalho dele. E o da cicatriz pergunta se ele consegue produzir algo melhor do que as notas deles. Ele fala que aquilo não era dinheiro de verdade. E o do óculos pergunta se ele não lembra do carequinha. E o da cicatriz fala que eles não tinham destruído ele. Mas o de óculos fala que alguns garotos viram com os próprios olhos todo o dinheiro saindo do galpão dele. E ele continua falando que o careca está com um homem chamado Senhor Wei. É a pessoa que faz o dinheiro. E o da cicatriz pergunta o que ele está esperando para chamar o Wei para trabalhar com eles. E ele fala que pode prometer tudo o que o prota quiser. Acho que isso não vai dar bom não, hein, gurizada. E o de óculos fala que já tentou, mas o prota recusou. É óbvio que o prota vai recusar. O cara quer ser o próprio chefe. E já mostra que o prota foi capturado pelos caras. E o Toninho fala que ele deve estar em uma oficina abandonada. E o da cicatriz pergunta o nome do Toninho. E o Toninho fala que o nome dele é Wei. E ele vai cortando as amarras sem os caras ver. E o cara pergunta se ele foi realmente quem fez aquelas notas. E fala que espera que eles trabalhem juntos. E o prota levanta falando que não trabalha para os outros. E fala que se ele quiser, eles podem se tornar só parceiros mesmo. E o cara pega o Toninho pelo colarinho e pergunta se ele acha que ele está em posição de negociar. E pergunta se ele ainda não percebeu que eles podem matar ele ali, que ninguém vai ficar sabendo. E o prota fala que se ele matar ele ali, ele não só vai perder um parceiro, e sim uma oportunidade de descobrir os sonhos não realizados. E o da cicatriz fala que eles não estão na Disney,
pra ficar sonhando. E o Prota ativa a memória do orador e fala que o sonho dele é que um dia não haverá mais notas falsas naquele mundo. Isso porque elas vão usar as notas que ele cria e ninguém vai saber a diferença entre a real e a falsa. E esse é um baita sonho, gurizada. Tá maluco? Que sonho de louco. E ele fala que ele tem uma tecnologia, mas eles têm os equipamentos de conexão. E se eles cooperarem, ele promete produzir todos os dias 100 milhões de notas falsas. E o da cicatriz pergunta se ele realmente vai fazer isso. Ele fala que isso é uma promessa e fala que, no entanto, ele vai exigir 51% das ações e além de 10 milhões que devem ser depositados na conta dele para que ele comece a operação, né? E o Dióculos pergunta se ele está louco. Se eles derem 51% das ações, praticamente eles vão trabalhar pro Prota. Mas o outro da cicatriz fala que eles podem firmar o acordo se eles puderem estar envolvidos no processo de produção. E aí, finalmente, estava demorando muito pra afirmar essa merda. Queira logo que o Prota terminasse logo esse acordo e terminou, graças a Deus. E corta pra casa da nossa casada. E ela pergunta para a Rosinha se o dinheiro já foi arrecadado. E ela fala que não é tão fácil arrecadar 10 milhões em um curto espaço de tempo. E ela fala que ouviu dizer que desta vez quem estava atacando era o Shen-Chi. Ele queria tirar todos os negócios da família. E a gasosa fala que é para encontrar alguém para ajudar. E ela fala que de qualquer forma eles precisam de dinheiro o mais rápido possível. E chega um piá falando que foi ali para ajudar ela. E ela fala que não precisa e fala que ela tinha acabado de demitir ele. E ela pergunta se ele não odeia ela por isso. E ele fala que não. E na verdade ele só entrou ali porque ele sempre gostou dela. Olha que moleque gado, mano. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse no grupo! Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! Você é gado! E ele fala que vai ajudar ela com 10 milhões se ela se separar do Prota, mas ela recusou e fala que não está tão desesperada assim. E o Tony dá uma rodada nele falando que não é pra ele subestimar ele e a casada dele. E o Prota fala que talvez o dinheiro caia do céu bem na frente deles. E do nada, alguém joga uma maleta na cara do meliante. E ele fala que está cumprindo a ordem do Yei. Ele trouxe 10 milhões para ajudar a senhorita gasosa. Cara, aí mano, o careca chegou no maior estilo, mano. Chegou com o maior marro, moleque, tá ligado? E a gasosa fala que não conhece esse tal de Wei e pergunta a razão que ele teria para mandar tanto dinheiro pra ela. E o careca fala que o Wei quer ganhar a confiança dela e por isso mandou 10 milhões pra ela. E o Wei pediu para a casada aparecer no mesmo hotel que o Prota supostamente traiu ela, meus amigos. E o Dióculos fica se perguntando por que daquele lugar. E o nosso Torninho percebe que ele está com uma cara de culpado, que ele tem culpa no cartório, né, meus amigos? Aquele cheiro de cu podre, vocês estão ligados. E mais tarde a nossa casada está na frente do hotel. E também dá pra ver o Dióculos vigiando tudo. E esse cara vai fazer alguma merda, já tô vendo tudo, mano. E na frente do quarto está a casada. E ela entra e vê o Prota com umas novinhas na cama. Ela fica full pistola, mas vem uma voz da televisão falando que é pra ela se acalmar. E que tudo aquilo é um mal entendido. E ela brava fala que não está vendo nenhum mal entendido ali. E rasga a roupa das gurias. E o cara que supostamente era o Prota tira uma máscara e fala que não era o Toninho. E o Prota que estava na televisão explica que aquela é uma habilidade que cobre a cara com aura, fazendo uma pessoa se passar por outra por um curto tempo. E ele fala que a pessoa que ela encontrou há 3 anos atrás não era o Toninho, e sim um impostor. E a pessoa que armou isso queria destruir o relacionamento entre o Toninho e a gasosa dele. Finalmente a verdade foi revelada, rapaziada. Já tava na hora, mano, porque né, ser tratado que nem bicho é sacanagem. E ela já se sente mal pensando que durante esses anos ela tratou ele tão mal, sendo que o cara não fez nada. Ela pergunta para o Prota o porquê dele estar fazendo isso e por que ele está mandando dinheiro para ela. E o Prota fala que é tudo graças ao Toninho e fala que se não fosse ele, hoje em dia ele não estaria vivo. E ele acredita que mostrar a verdade é a melhor forma de pagar esse débito que ele tem com o Toninho. Ele fala que não é para ela entender errado, ele não está fazendo aquilo por ela e sim pelo Toninho. Ela pergunta se o Yei tem alguma ideia de quem fez aquilo contra eles. E entra um meliante falando que exige falar com esse tal de Wei. E pergunta que tipo de bobagem é aquela. Nem precisa falar muita coisa, né, gurizada? Tá óbvio que é esse marmanjo aí todo cagado. E o Toninho fala que o
culpado não é nada menos, nada mais do que o humilhante que acabou de entrar num momento muito infeliz pra ele, mas feliz pra nós, tá ligado? E o Jocos fala que a gasosa é a mulher dele e fala que não vai ficar vendo alguém tentar roubar ela. Olha que moleque cara de pau, mano. E aí pergunta a mulher dele e pergunta se ele já esqueceu que ela é casada com outra pessoa. Eita, gorizada. Então esse é o famoso comedor de casada. E o Prota fala que como o humilhante esqueceu, sendo que foi ele o culpado pelo divórcio deles. E chega uma guria de cabelo roxo falando quanto tempo pro Jóculos, falando que faz um tempo que ele não aparece pedindo os serviços delas. E ele fala que não conhece elas, mas ela desmente falando que ele era um cliente VIP delas há uns 3 anos atrás. E a gasosa pede o contato do Whey para devolver os 10 milhões quando ele puder. Mas o Prota recusa, falando que é pra ela só tentar tratar o Prota um pouquinho mais, né, mais com mais gentileza, mais suave. E na mansão está lá o Prota falando que está na hora dele se transformar em Whey novamente e encontrar os seus parceiros de negócios, que de parceiros eles não são nada, porque ele já quer, né, dar o golpe no Prota. Mas a casada pergunta onde o Prota está indo, e ele fala que está indo para o armazém onde ele está dormindo. Mas ela fala que a partir de hoje ele não vai mais precisar dormir lá. Sabe por quê? Porque ela deixou ele dormir no mesmo quarto que ela, meus amigos. Eita, gorizada. O Prota ficou no bem bom, meu mano. Só tem que tomar cuidado pra não colocar um boneco no mundo, mano. Senão, ó, lascou. Mas, rapaziada, esse vídeo aqui fica por aqui. Tamo junto. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou. É nóis. Falou e fui!